Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Cynthia Schenkel e nesse vídeo aqui nós vamos abordar sobre uma área fascinante para um administrador atuar. Estou falando sobre as consultorias. Então você vai descobrir como utilizar toda a sua expertise, o seu conhecimento que vem lá da formação de administração de empresas para ajudar com um serviço valioso outras empresas também alcançarem os seus objetivos. Já te convido aqui para curtir esse vídeo e vamos lá? Bom, a administração, ela é uma formação que permite, você atuar dentro de diversas áreas com a consultoria. Então, você pode atuar dentro da área de marketing, de finanças, de gestão de pessoa, gestão de processos, aquela que, obviamente, você mais se identificou aí dentro do processo da sua formação. Outro ponto bem importante aqui é que o Brasil, ele tem um crescimento aí do número de empresas, tanto as empresas que estão crescendo como negócios que buscam consultores, para ajudar nos processos, assim como empresas que estão nascendo e que também vão buscar, esse suporte de pessoas que tenham esse conhecimento dentro dessas áreas específicas que eu acabei de comentar. E falando sobre as formas de atuação, a consultoria você pode atuar com a consultoria física, que vai até o cliente para prestar o serviço. Você pode atuar de forma híbrida, que é quando você atende o cliente no espaço dele na empresa, mas também faz um atendimento online eventualmente. Então você pode ter esse sistema misto, atuando tanto lá quanto online, ou então atuando da minha forma preferida, que é 100% online. Então, por que eu prefiro a atuação online? Porque dessa forma você não tem uma limitação geográfica. Quando a gente fala de atuação no físico, você vai ter até um certo distanciamento que você vai atender essas empresas, até porque senão você vai ficar muitas horas só em deslocamento para atender o cliente. E quando a gente está falando de uma atuação online, você não tem limitação territorial, você pode atender clientes que estão a muitos quilômetros de distância em qualquer lugar do país. Então você não precisa se deslocar para atender o cliente, você faz todo o atendimento 100% online. E isso realmente foi algo que cresceu muito, esse formato do online cresceu muito após a pandemia e continuou, As empresas, elas viram também que não tinha necessidade muitas vezes de estar tendo que custear deslocamentos ou o próprio consultor perder horas para ir até o cliente quando aquilo poderia ser feito por meio de uma videoconferência. Então, por isso que eu gosto muito da atuação do online. Mas algumas áreas, daqui a pouco vai precisar realmente estar presencial lá no cliente ou fazer, como eu disse, de forma híbrida. E agora eu vou falar sobre os passos importantes para você começar aí a sua atuação como consultor. Então, o primeiro ponto é que você precisa definir o seu nicho de atuação. Como eu disse antes, dentro da área da administração a gente tem diversas possibilidades, mas é importante que você escolha uma para que você se torne realmente um especialista naquela área. Como, por exemplo, eu atuei por muito tempo como consultora de marketing, então eu era especialista dentro daquela área. Não quer dizer que eu não tinha conhecimento, por exemplo, em auxiliar o cliente em outras esferas do negócio dele, porque a formação da administração, ela nos dá essa base de conhecimento geral sobre a administração de uma empresa. Mas, a partir do momento em que a gente se especializa em uma dessas áreas, a gente começa a ter a possibilidade de estar sempre muito mais atualizado, até porque as coisas mudam muito rapidamente, Então, ser especialista também é no sentido de você conseguir cada vez mais ampliar o seu repertório de conhecimento e trazer novidades naquela área para o cliente. E se a gente está falando aqui, como eu disse, de marketing, é uma área que muda constantemente, tem sempre novos canais que a gente pode auxiliar o cliente, a se posicionar. E como que você vai atuar em todas as áreas e conseguir ter essa especialidade? Fica mais difícil, você conseguir trazer essas novidades, esse conhecimento diferenciado aí para o cliente. Então eu sugiro que você realmente escolha um nicho de atuação e se torne especialista naquele conhecimento. Se a gente for fazer um comparativo com outras áreas também, por exemplo, a área da medicina, normalmente quando a gente tem
tem um problema, né, a gente vai buscar um especialista naquela área. Se eu estou com problema de dente, se eu estou com problema de ouvido, eu vou buscar um especialista naquela área. E a mesma coisa acontece com as empresas. Se elas estão com problemas financeiros ou de marketing ou de gestão de pessoas, elas vão querer buscar consultores que tenham um grande domínio e conhecimento dentro daquela área de atuação. Por isso que é importante você ter essa definição do seu nicho e também, claro, obviamente depois você vai se posicionar e trazer informações a respeito disso para atrair os clientes. O segundo passo, então, é identificar o perfil de cliente que você vai querer atender. Então, quando a gente fala de empresas, a gente também tem uma possibilidade muito ampla de perfis de empresas. E não dá para ser herói de todo mundo, querer ajudar todo mundo, porque as empresas também têm características diferentes, têm problemas diferentes e vivem, né, em situações, dependendo do segmento, dependendo da atuação dela, que quanto mais você conhecer sobre também, mais você vai conseguir ajudar essas empresas. Então, é importante que você defina o perfil de empresa que você vai querer atuar. Se são empresas iniciantes, são pequenos empreendedores individuais, como o MEI, se vão ser empresas já de médio porte, empresas de grande porte, né? E também pensar quais as outras características de um grupo comum de empresas que você pode atuar. Por exemplo, escritórios de advocacia, ou empresas do segmento de moda, ou empresas do segmento agrícola. Então, se você conseguir também ter alguma conexão dentro aí da sua história, da sua atuação como profissional, com alguma desses segmentos ou algumas características de empresas que você entende, que conhece mais sobre aquele universo, melhor é. Então, ser especialista no nicho e também escolher um perfil de cliente mais específico vai te ajudar na hora de comunicar, da comunicação com esse perfil de cliente, porque dessa forma, né, tendo essa especialidade, você consegue criar mecanismos, conteúdos e uma comunicação que vai conectar com aquele perfil que você quer atrair. E esse é o grande erro, muitas vezes, de consultores que são generalistas, que atuam para todos os perfis de empresas e todas as áreas. Porque no final eles não conseguem falar com nenhum perfil, não conseguem demonstrar que tenham um conhecimento, uma especialidade em nenhuma das áreas, e aí fica mais difícil de conseguir convencer ou de captar um cliente para atuação dentro da consultoria. Então fica aí esses dois passos bem importantes nesse início. E o terceiro ponto é a criação da estrutura da sua consultoria. Então você vai precisar, né, desenvolver aí uma metodologia de atendimento para o cliente. E como que você vai desenvolver isso? A partir das necessidades daquele cliente que você definiu que você vai ajudar. Então você vai identificar quais são os principais problemas que ele tem para pensar numa estrutura de consultoria que atenda essas demandas, né? Que traga soluções para essas demandas e esses problemas que as empresas enfrentam. E, né, quando eu falo de um método de consultoria, é esse passo a passo que vai tirar o cliente do momento atual e vai levar ele para o estado desejado, para aquele momento para aquele resultado que ele deseja. E esse meio é o meio que você vai entregar pela consultoria. Então, o seu plano de ações e soluções que você vai propor. Eu tenho aqui um vídeo que fala só sobre como criar o método de consultoria ou como criar quais são as etapas de uma consultoria que você também pode assistir. Eu vou deixar os links aqui e o link na descrição. E também tem um curso que fala sobre esse método de consultoria que você pode criar de forma memorável. Então, a partir da criação da sua estrutura e do seu serviço, o serviço que você vai prestar, você vai para o quarto passo, que nada mais é do que a comunicação desse serviço, né? Então, como que você vai utilizar, que estratégias que você vai utilizar para se posicionar, comunicar sobre o seu serviço e atrair pessoas interessadas que vão se tornar aí os seus clientes. Então, é o momento de você organizar todo o seu material de marketing, né? Se posicionar, escolher algumas redes sociais para estar posicionado, como, por exemplo, o YouTube ou o Instagram. A partir do momento que você escolhe essas ferramentas, essas mídias sociais para se posicionar, você vai começar a gerar conteúdo que traga informação e que conecte, né, com o perfil de cliente, com as necessidades que ele tem, para que quando ele for buscar esse tipo de informação, ele possa encontrar você, né, você como consultor e o seu negócio de consultoria. Então, a partir do momento que você trabalha as estratégias de comunicação, você já vai ter todo esse elemento inicial que vai
dar suporte para tudo que você vai trazer aqui nas redes sociais. Então hoje, por exemplo, hoje o conteúdo aqui do meu canal do YouTube, ele fala muito sobre essa estruturação de consultoria, porque hoje eu sou mentora de outras consultoras digitais. E se você for lá no meu Instagram, eu já te convido aqui para seguir meu Instagram, vou deixar aqui o @ também. Lá também você vai encontrar muito conteúdo que ajudam outras pessoas a se tornarem consultores digitais. Então, tudo isso ajuda para que eu venda as minhas consultorias e os meus serviços para o público que eu quero alcançar, né? O público que eu quero ajudar. E a mesma coisa vai acontecer com você. Então, por isso que é tão importante ter esse foco, né, do seu nicho de atuação, ter também essa especialidade do cliente que você vai ajudar e trabalhar tudo isso na hora da comunicação para gerar conexão e para conseguir fazer com que a pessoa perceba você como uma pessoa que pode ajudar, como um consultor que vai realmente estar lá dentro ajudando ela no alcançar os seus objetivos. E claro que, além de toda a comunicação de marketing, você também vai precisar ter processos de vendas. Então, você vai poder captar clientes também, mas principalmente, a partir do momento que você atrai por meio do conteúdo, você conseguir fazer com que ele passe ali de um seguidor, de um inscrito no seu canal, a um cliente. E aí existem, né, os processos de vendas que você também vai precisar alinhar aí dentro do seu negócio para fazer os fechamentos de vendas. Então, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado aí você, tenha clareado. Eu já quero que você me conte aqui nos comentários qual é a área aí da administração que você pretende atuar com a consultoria. E te convido também a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque toda semana a gente traz um conteúdo novo e fresquinho aqui para te ajudar dentro do universo de consultoria e também do negócio digital aí voltado para mulheres. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!